Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Então, se a gente tivesse que definir casamento do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, o que é o casamento? Essa instituição que é exclusiva aí para quem quer desfrutar de sua sexualidade. O casamento, dentro do contexto bíblico, liga duas pessoas. Se a gente for usar um padrão, se Adão e Eva for o padrão, então a gente vai ter que desconsiderar, inclusive, muitos casais heterossexuais, porque destoam desse padrão. Eu não sei se Adão e Eva eram loiros, se eles eram pretos, eu não sei se eles eram albinos, eu não sei quem eles eram. Então, tudo que destoe do conceito, do padrão de Adão e Eva, então seria fora do padrão que a gente considera como aprovado por Deus. Se a gente estiver falando, então, de um homem e de uma mulher, onde o homem ou a mulher são estéril, porque Deus mandou eles crescerem e multiplicarem, então eu também estou saindo de dentro de um conceito de padrão. E também não seria aceitável. Então, como duas mulheres casadas, que graças a Deus nos deu esse privilégio, depois de muito lutar, em 2013 saiu a lei que possibilita o nosso casamento. A gente concorda que o casamento ele acontece a partir do momento em que duas pessoas se amam, se respeitam e estão dispostas a viver uma vida monogâmica, na fidelidade, na lealdade e dentro do conceito de fé das Sagradas Escrituras. Então, para mim, para Rosânia, o que nós ensinamos na nossa comunidade, que inclusive o sexo é permitido por Deus, sim, abençoado por Ele dentro da instituição do casamento. É o mesmo ensinamento que a gente aprendeu na Assembleia de Deus. A única coisa que destoa é a questão de aceitar-se os homossexuais, toda a comunidade LGBTQIA+, e o mais que tiver aí, e que sejam recebidos, porque há essa questão da inclusão através da morte sacrificial de Cristo na cruz, porque ele veio para morrer por todos, e isso se inclui a todos, então inclui a nós. E quando Jesus fala em Mateus capítulo 19, como o próprio pastor César já trouxe aqui a citação, do casamento, e ele também fala ali dos eunucos, Então eu acredito muito sim que a palavra eunuco está se associando àqueles que destoam do que é comum, ou seja, aquilo que seria diferente. Pastor César, como que se define casamento do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico? Do jeito que a Bíblia fala. Quando ela diz que eu não sei se o Adão e a Eva eram tipo loiros, não sei o que lá, tal, ou morenos, não sei o que, e se um loiro, se ele é loiro, ela é morena, não sei o que. Então, obviamente, os biotipos não importam. Eu não saber como era o Adão e a Eva não me dá direito de duvidar que é um homem e uma mulher. Entende? Não dá para fazer teologia, Lana, no silêncio das Escrituras, no que a Bíblia não diz. Então, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, que você que citou primeiro, diz assim, no versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Não tem nada a ver com paganismo. Deus está falando para toda a humanidade. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração e insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Essa imagem é o que, pastor? Eu vou concluir o texto. Mudaram a imagem do Deus... do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia, para desonrarem em seus corpos entre si. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural
contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha no seu erro. Ele não está falando de nenhum tipo de religião pagã. Ele está dizendo o seguinte: você tirou a glória de Deus e preferiu a glória sua. Ao invés da imagem de Deus que Deus fez, você preferiu buscar os seus próprios deleites. O texto é o texto, entendeu? Então, não tem essa história de que isso aí é um culto pagão e tal. Infelizmente, Deus, ele não aprova o relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher. Quando eu digo infelizmente, porque eu sei que essa é a luta de muita gente. E eu entendo que é uma luta grande, mas a nossa natureza é caída. Então, o nosso coração, Jesus Cristo disse lá em Mateus, que no nosso coração está cheio de adultério, de mentira, de engodo, de assassinato e tudo mais. Então eu não posso dar vazão à minha natureza e dizer assim, porque essa é a porta, Lana, essa é a porta que, se a igreja entender do jeito que você está querendo que a igreja entenda, vai abrir a porta para um monte de outras coisas que todo mundo vai ter que achar natural, e essa é a porta para... Eu não estou te acusando, por favor. Estou dizendo que isso pode ser a porta lá na frente para relações sexuais, inclusive com crianças. Por quê? Porque eu senti. Eu sinto, é honesto o meu sentimento. Eu não quero discutir o sentimento. A questão é que a Bíblia condena a prática. Se a Bíblia condena a prática, tem duas saídas. Ou você se atém ao que a Bíblia diz, ou você abandona o que a Bíblia diz. Agora vamos para as perguntas dos ouvintes. Eu preciso ler o mesmo texto que ele leu, só um pedacinho, tá bom? Eu vou usar a nova tradução da linguagem de hoje, que usa homossexual passivo e ativo, tá bom? Vamos lá. Eles sabem quem Deus é, Romanos 1:21. Mas não lhe dão a glória que ele merece. E não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos. Que são eles. Se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas. Então, o senhor dizer para mim que nesse contexto não existe idolatria, o senhor está idolatria fora... ele é autolatria, né? É autolatria, não é contexto pagão. Mas é um contexto pagão, porque Roma era uma cidade pagã. Vários templos pagãos, inclusive a religião que predominava era a adoração à deusa Diana. Aqui no restante do capítulo, nessa longa passagem, Paulo fala de como Deus então retribuiu a rejeição dos homens à sua revelação, entregando-os aos seus próprios pecados. Veja como 3 vezes Paulo usa a expressão Deus os entregou. Primeiro, no verso 24, por isso, porque eles rejeitaram a revelação de Deus, porque eles se tornaram nulos nos raciocínios, porque o coração insensato se obscureceu, porque se tornaram arrogantes dizendo sábios, e porque mudaram a glória de Deus em semelhança do homem corruptível. Por isso tudo, então, Deus os entregou, verso 24, a imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Qual foi o castigo de Deus sobre a humanidade que o rejeitou? A humanidade que se tornou idólatra, que, tendo visto a sua glória na natureza, não deu graças, não adoraram, antes criaram suas próprias religiões, criaram seus próprios deuses, se tornaram nulos, negaram a divindade de Deus. Qual foi o castigo de Deus? Deus simplesmente disse, tá bem, seja feita a sua vontade. Esse é o pior castigo que Deus pode dar ao pecador. É quando Deus diz, seja feita a tua vontade. Quando Deus entrega o pecador às corrupções do seu próprio coração. Quando Deus o entrega ao seu raciocínio nulo, à sua mente corrompida, ao seu coração entenebrecido, à sua louca arrogância e à sua própria religião. É quando Deus diz simplesmente, está bem, vou deixar vocês como vocês querem. 3 vezes Paulo diz que foi isso que Deus fez com a humanidade, porque a humanidade o rejeitou. Então Deus os entregou. Está aí. Primeiro, Deus os entrega a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. O castigo de Deus é proporcional ao pecado. O que é que eles fizeram? Eles mudaram a glória de Deus e desonraram a Deus. Em vez de adorar a Deus, adoraram a criatura. Deus então os entregou para que eles desonrassem os seus corpos entre si.
O que eles fizeram com Deus, Deus fez com eles. Né? Então, Deus os entregou às suas paixões loucas para desonrarem os seus corpos entre si. E ele volta a justificar porque é que ele fez isso no verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E ele até solta um amém aqui, não é? Amém. Deus é bendito eternamente. Mas o que é que eles fizeram? Adoraram a criatura em lugar do Criador. Por isso Deus então os entregou para desonrarem os seus corpos entre si, através das suas paixões carnais. Segunda vez que fala que Deus os entregou, verso 26. Deus os entregou a paixões infames para relações sexuais contra a natureza. Por causa disso, lendo o verso 26, os entregou Deus a paixões infames. Você percebe a escada, né? Começa na mente. Mente, coração, consciência, religião e agora moralidade. E a última coisa é a moralidade. Né? Finalmente, tudo isso é afetado pelas decisões anteriores. Deus os entrega a paixões infames. E Paulo cita aqui, primeiro, o lesbianismo. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Paulo, então, vê o lesbianismo não como uma opção preferencial, né, de gênero, alguém que tomou uma escolha, mas Paulo vê como uma decisão moral já resultante de uma geração que foi abandonada por Deus e que perdeu o referencial de Deus. E é quase como que um juízo de Deus. Quando o lesbianismo começa a se tornar algo natural, normal e avança, longe de ser assim, um progresso, uma libertação, ao contrário, é prova do juízo de Deus sobre aquela sociedade ou sobre aquela geração. É isso que Paulo está dizendo aqui. E depois ele fala do homossexualismo entre homens, né? Verso 27. Não é interessante que ele começou com as mulheres? Começou com as mulheres, porque as mulheres são o último bastião da sociedade. Uma vez que as mulheres perdem o recato, a vergonha, então não chegou no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Não é? O homem vai primeiro, mas quando chega na mulher e ela mesma já é tudo isso, então já acabou. O último bastião, a última fortaleza moral já caiu. Então não resta mais nada agora, né, para onde ir. Verso 27, semelhantemente os homens também, parece que as mulheres puxaram a corda aqui, não é? Os homens vieram atrás. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas não tem a menor dúvida aqui do que é que Paulo está dizendo. A gente pode não, tem muita gente que não concorda com Paulo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é claro, se você ler no contexto, que o problema com o lesbianismo e o homossexualismo é que é uma mudança no modo natural das coisas, em consequência do castigo de Deus. O que é que os homens fizeram? Trocaram a glória de Deus em mentira, mudaram a verdade de Deus em mentira. Em vez de adorar o Criador, adoraram a criatura. Eles desonraram a Deus. Qual foi o castigo de Deus? Entregá-los para que desonrassem os seus corpos entre si. Deus os retribuiu de acordo com o pecado cometido. Então, as pessoas podem dizer o que quiserem a respeito do homossexualismo, que é uma doença, o que não é uma doença, que é uma inclinação, e que é uma coisa que cada um escolhe como faz. Mas se você fizer a pergunta, o que é que a Bíblia diz, como é que Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vê isso, a resposta é essa daqui. Ele vê como sendo a evidência de que essa geração está entregue, abandonada às paixões corruptas do seu próprio coração. Essa resposta não tem outra. E Paulo coloca aqui como sendo a evidência da corrupção chegando no fim. Não é? Começou com a cabeça, coração, outras religiões e finalmente atingiu a própria desonra da natureza humana. O problema do lesbianismo e do homossexualismo, biblicamente falando, é que é uma perversão do modo natural. Muitas pessoas, às vezes, têm questões a respeito de determinadas práticas sexuais. Eu diria que tudo que for contrário à natureza se enquadra nisso aqui. Porque o ponto de lesbianismo e homossexualismo é que é contrário à natureza. Então, o que for contrário à natureza, então, está dentro da mesma categoria, né? Não precisa nem mais me fazer aquela pergunta famosa. E sobre sexo tal? E sobre sexo tal? A resposta está aqui. O que for antinatural, contrário à natureza,
está enquadrado aqui. Né? Faz parte dessa desonra que os homens fazem entre si e mulheres por conta do abandono da revelação de Deus. Terceira vez que Paulo fala, eu disse que são 3, né? 3 vezes Deus os entregou. Verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia. Verso 26, Deus entregou tais homens a paixões infames. E verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Percebam no verso 28 a mesma dinâmica, a mesma lógica de Paulo. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus, então Deus os entregou a um conhecimento reprovável. Ou seja, a retribuição na mesma proporção da rejeição. Rejeitaram o conhecimento de Deus, então Deus deu a eles uma mente reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí nos versos 29, 30 e 31 tem uma lista de quase 20 ou mais de 20 atitudes que são decorrentes dessa mente reprovável, que vocês reconhecerão e são bem familiares, não é? Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecer-se de Deus, insolência, soberba, presunção, inventar males, desobedecer aos pais. Interessante, não é? No meio dessa lista horrorosa, tem desobediência aos pais, para quem pensa que isso é coisa pouca, né? Para quem pensa que desobediência aos pais é coisa pouca, está bem nessa lista aqui. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso aqui é o retrato do paganismo na época de Paulo. É o retrato da civilização romana, é o retrato da humanidade lá na Espanha, era o retrato do mundo de Paulo. Tá certo? E ele está dizendo, é por isso que eu preciso pregar o Evangelho. Porque essas pessoas, elas são indesculpáveis, elas têm a revelação de Deus. Ninguém pense que elas, chegando diante de Deus, vão dizer assim, eu nunca ouvi, por isso será... Então Deus, nunca ouviu não? Não. Então entra aqui no céu. Não tem ninguém que vai poder argumentar diante de Deus, não há defesa nenhuma diante de Deus para aqueles que nunca ouviram. Porque eles têm a revelação natural, eles deveriam ter, ao menos, adorado a Deus, dado graças a Deus e viver uma vida, pelo menos moralmente reta, tentando, não é, diante da revelação da natureza. Mas o que é que a humanidade, em peso, sem exceção, fez? Ou negam a Deus, constroem seus próprios deuses, se arrogam como sábios, viram as costas para Deus, quebram todas as suas normas e se depravam completamente, se corrompem e vão para práticas sexuais abomináveis, e essa lista toda que está aqui, que é comprovada pela história, pela experiência e pela sua própria consciência, que é isso mesmo que nós fazemos, é isso que nós somos. Né? É isso que nós somos. E Paulo termina dizendo aqui, estes, veja só, 32, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, como é que eles sabem disso? Porque a ira de Deus se revela dos céus, contra toda impiedade e contra toda injustiça. Então eles sabem a sentença de Deus, que é de morte, contra os que tais coisas praticam. Eles desafiam a Deus, porque não somente fazem, mesmo sabendo que há um Deus que não está gostando, mas também aprovam os que assim procedem. Inocentam quem faz isso, acha normal, natural, né? Não há mais condenação, não há crítica, né? Não há mais padrão moral, tudo é aceitável, não somente faz, mas aceita quem faz também. Gente, a gente podia pensar que isso aqui é uma descrição do mundo da época de Paulo, e de fato é. Mas vamos ser honestos, isso aqui é uma descrição do nosso mundo. Isso é uma descrição da nossa sociedade, é uma descrição da humanidade de Paulo até o dia de hoje. Nós não mudamos absolutamente nada. A gente aprendeu a ir à lua, domina a tecnologia, faz depilação a laser, a gente tem tanta coisa avançada em termos de descoberta do mundo e do uso da tecnologia, mas o homem continua basicamente o mesmo. A diferença é que hoje ele faz tudo isso que era feito na época de Paulo pela internet. É a única diferença. Mas são as mesmas coisas. Então, as conclusões que nós chegamos. Primeira, os gentios estão perdidos. Gentios são os pagãos, os não-judeus. Brasileiros são gentios, americanos são gentios. Alemães, o único que não é gentio são os judeus. Essa é a designação bíblica. Quem não for judeu é gentio.
Então, os não-judeus estão perdidos, estão debaixo da ira de Deus. Eles não têm desculpa para o seu pecado, porque rejeitaram a revelação de Deus. Deus os entregou a si mesmos e a sua ignorância não os desculpa. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui no capítulo 1. É por isso, então, que ele deseja pregar o evangelho na Espanha, porque a única possibilidade de salvar os gentios é o evangelho de Jesus Cristo, que oferece perdão completo para todos esses pecados, oferece o verdadeiro conhecimento de Deus e é poderoso para salvar todo aquele que crê, mesmo gentios nessa situação. Assista a pregação completa pelo link na descrição.